Se você sente que a sua vida financeira está um desastre, bem-vindo a esse vídeo. Nós estaremos falando sobre esse assunto a partir de agora. Olá, eu sou o Daniel Lago e você está no canal Desígnio, esse canal que é feito única e exclusivamente para você que está aí do outro lado. E deixa eu me apresentar, eu sou o Daniel, que praticamente cansei de viver uma vida medíocre e estou tentando aos poucos equilibrar a minha vida e descobrir qual é o meu desígnio sobre a face da Terra. Ou seja, saber qual é o propósito, a missão pela qual Deus me colocou nesse abençoado planeta. Tá bom? Meu querido, eu tenho feito alguns vídeos reflexivos e se você puder ficar, quiser e puder, fique até o final do vídeo. Eu garanto que você, de alguma forma, vai ser abençoado. Deixa eu falar uma coisa para você. O meu projeto aqui nesse canal é você se tornar uma pessoa melhor. E quando eu digo isso, eu não estou me colocando aqui como um guru, como um palatino, como um supermestre, não, mas como alguém que já errou muito e está procurando errar menos. E aquilo que eu já fiz, que deu errado, eu vou falar para você não fazer e cabe a você analisar se segue ou não o meu conselho. E uma dessas coisas que eu vou deixar disponível para você, para ajudar no seu crescimento, de todo o coração estou dizendo isso, vai ser um e-book que eu estou fazendo ele, montando ele aos poucos, sobre a questão do desígnio do propósito. Dito isso, vamos direto para o vídeo. A grande maioria das pessoas, principalmente do Brasil, vamos tratar em questão do nosso país, elas não sabem a questão do dinheiro, lidar com dinheiro. Quando fala dinheiro, a pessoa pensa única e exclusivamente em um pedaço de papel ou em um pedaço de metal. Só que o dinheiro vai além dessas coisas. E por a gente não saber o real significado do dinheiro, a gente padece muito na vida. Muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, elas padecem, elas sofrem, ou escassez, ou às vezes quando ela consegue pegar um dinheiro em uma quantidade maior, ela não consegue segurar ou colocar o dinheiro para trabalhar para ela. Porque na verdade a gente não é ensinado na escola a respeito disso. Não é à toa que tem pessoas que saem da faculdade com diploma e às vezes escolher uma carreira até promissora, mas a conta bancária dessa pessoa não reflete o valor do diploma que ela tem de pendurado na parede. Porque não se trata apenas de diploma, se trata na questão de saber trabalhar, de entender o movimento financeiro ou os princípios que regem a vida financeira. Só que, qual era o meu grande problema antes? Eu já não tenho mais esse problema. Agora eu estou trabalhando para implementar o que eu tenho aprendido a esse respeito. Mas o meu grande problema antes, querido, sabe o que era? Era que eu pensava que o grande problema em si era o dinheiro. Só que eu tenho aprendido as duras penas, de uma forma até ruim, com dores, que o dinheiro ele é apenas uma consequência daquilo que eu sou aqui dentro. E esse vídeo pode ficar um pouco massivo, mas eu sei que se você continuar nele, inclusive se inscreva no canal, deixe o seu comentário aí, qual é o grau de dificuldade que você tem com dinheiro, se é anotar o que você ganha, até que anotar o que ganha não é complicado não, mas é anotar todas as suas despesas que você tem em casa, com o que você gasta, com tudo. Se o seu problema é esse daí, ou se você tem problema em segurar o dinheiro em si, ou se você é muito mal aberta, não sabe dizer não para as pessoas, e nisso as pessoas se aproveitam da sua bondade e vai gastando o seu dinheiro, ou você permite elas fazerem isso, né? Então, voltando à questão minha pessoal, eu pensava que se eu tivesse muito dinheiro, a grande maioria da minha vida, ou grande parte dos problemas da minha vida estariam resolvidos. Esse vídeo está sendo um vídeo prático, eu não vou cortar ele, eu não vou editar, porque eu entendo que você está do outro lado aqui e você não quer ouvir uma conversa mecânica. Não estou dizendo que quem edita vídeo é tudo mecânico. Não, estou dizendo que eu quero fazer um vídeo mais, sabe, um vídeo mais prático, para você que está do outro lado aí, você se sentir que realmente, como se a gente estivesse conversando aqui mesmo, testa a testa, frente a frente. Tá bom?
E eu dizia assim, olha, se eu tiver X de quantidade de dinheiro, ou X dinheiro, os meus problemas estarão resolvidos. E eu dizia, quando eu tiver uma quantidade de dinheiro, eu vou fazer isso, então eu vou estar ok com a vida, vou estar bem. Só que foi um engano muito grande da minha parte, porque chegou um período da minha vida que eu peguei muito dinheiro, eu ganhei muito dinheiro. Só que esse dinheiro esvaiu da minha mão com uma facilidade muito grande. E várias vezes eu peguei boa quantidade de dinheiro. E de novo esse dinheiro esvaiu da minha mão, sumiu, evaporou das minhas mãos em uma facilidade muito grande. Só para você ter ideia, eu trabalhei no Maranhão, ganhei muito dinheiro na época, um salário bom, razoável, eu vivia bem. E saí desse emprego da prefeitura, da cidade lá. E na área que eu trabalhava, ganhava bem na época. E eu resolvi sair e montar uma empresa para mim lá numa cidade chamada Parauapeba. Parauapebas. E muitas pessoas chamam por Paraupeba, o nome corriqueiro. E lá não deu muito certo para mim, porque eu não tinha mentalidade. Eu montei uma empresinha lá de fábrica de panela, inclusive a minha esposa trabalhava mais eu. E eu passei muita pindaíba lá, não é porque a cidade é ruim. Não, era eu que não sabia lidar. Então quebrei. Não deu muito certo. As duras penas consegui um serviço na ferrovia. Eu passei 3 anos trabalhando na ferrovia principal do Brasil, você sabe qual é, da mineradora. E eu prestava serviço para uma empresa portuguesa. A gente estava construindo a segunda via. Aí lá foi que eu ganhei muito dinheiro mesmo. Um salário bom, a gente fazia muita hora extra. Eu trabalhava no setor da solda, dos trilhos. A gente fazia solda, produção de solda. E eu ganhei muito dinheiro. Mas era muito mesmo, querido. E também o cartão alimentação era muito alto. Só que tem um porém, um dia eu saí. Faltava poucos dias para inteirar 3 anos, para completar 3 anos na ferrovia. Saí. E peguei uma rescisão boa. Montei uma empresinha de novo. Para vender panela de alumínio. Eu e a minha esposa fomos todos empolgados lá em Caruaru. Compramos. Aproveitamos a viagem. Só que eu fiz tudo isso sem um planejamento estratégico. Porque eu não sabia. Só fui na emoção. Ah, vou fazer isso, tá? 4 meses. Eu não tinha mais nada, estava quebrado. Foi quando eu vim para o Rio Grande do Sul. E quando eu estava no Rio Grande do Sul, abri um irmão meu de criação, conseguiu uma vaga para mim num garimpo. Na época era um garimpo legalizado, tinha PLG. Se eu não me engano é essa a sigla mesmo para um garimpo que é legalizado, depois eu vou pesquisar se é isso mesmo. Mas traduzindo para você, resumindo, para a história não ficar muito completa. Não, quer dizer, não ficar muito completa não ficar muito longa. Eu peguei dinheiro lá em 4 meses, o que eu ia passar mais ou menos 2 anos trabalhando empregado, ganhando bem. Eu ganhei esse dinheiro lá em 4 meses. Quase 5 meses. Só que não era trabalhando dia após dia, não. A gente trabalhava 4, 5 dias e depois folgava um dia enquanto a máquina preparava o local de novo do garimpo para depois a gente trabalhar. Traduzindo, peguei muito dinheiro. Graças a Deus consegui construir uma casa para mim. Mas depois também construí a casa e não usei esse dinheiro para trabalhar a meu favor. Sabe o que aconteceu? Tive que vir de novo para o Rio Grande do Sul, que é onde eu estou residindo ultimamente. É um lugar próspero, tem muitos empregos, qualidade de vida muito grande, muito boa aqui na cidade, escola. Dependendo da cidade. Não é todo o estado do Rio Grande do Sul, querido. Mas a grande maioria das cidades são tudo padrão mesmo assim, bem primeiro mundo. E o que acontece? Tudo isso que eu falei para você não é para dizer que eu sou bom de ganhar dinheiro, não. É para dizer que quando a gente não tem a mentalidade correta em relação ao dinheiro, você pode pegar rios de dinheiro, você não vai conseguir segurar ele nas suas mãos e nem colocar ele para trabalhar para você, para daqui a uns tempos você ter liberdade financeira e geográfica. O que é liberdade financeira? É você querer comprar roupa, escolher comprar a roupa que você quiser, você ir numa churrascaria ou numa lanchonete ou num buffet e você não olhar o menu, o preço, você olhar o que está lá, mas sem olhar o preço. Isso é a liberdade financeira.
Você escolher um carro, eu vou comprar esse aqui, eu não vou comprar a prestação, eu vou comprar à vista e quero esse. Isso é liberdade financeira. Liberdade geográfica é você ter essa liberdade financeira e você... eu vou passar 5 dias lá em Natal, na capital do Rio Grande do Norte. Eu vou passar 5 dias lá nos Lençóis Maranhenses, que é do meu estado, do Maranhão. Hoje eu não quero mais estar aqui não. Daqui o final do mês eu vou lá para Gramado, Serra Gaúcha. Sabe, isso é liberdade geográfica. É você não ser obrigado a viver constantemente em uma cidade, um determinado local. Mas aí é que vem a questão. O buraco é mais embaixo. Por quê? Porque, como eu disse no começo do vídeo, que a grande maioria das pessoas, elas não sabem lidar com dinheiro. Porque o dinheiro em si, ele é apenas uma consequência. O problema não é o dinheiro. O problema é a forma que você lida com ele. E para você saber dessas coisas, primeiro você tem que saber quem é você aqui dentro. Aí você lembra do tanto de trabalho que eu trabalhei e ganhei muito dinheiro? Só que antes disso, eu tinha lido em 2007, olha o ano, 2007, o livro Os Segredos da Mente Milionária. E uma das coisas que o autor falava lá era que o importante não é eu ter, o importante é eu ser. Que o dinheiro ele é apenas um reflexo daquilo que eu sou aqui dentro de mim, ou seja, na minha mente. Se eu for uma pessoa bem focada, uma pessoa que tem a mentalidade correta, o dinheiro ele virá. Mas se não, simplesmente aquele que chegar nas minhas mãos, eu vou jogar ele fora. E eu li isso em 2007. E não me atentei para essas coisas. Algumas coisas que eu lia lá no livro Os Segredos da Mente Milionária, o que eu fazia? Eu dizia, sei lá, eu deixava aquilo para lá. Hoje, 25 anos depois, eu tenho o livro em casa. Estou lendo aos poucos ele e estou pagando o preço de não ter colocado em prática o que o livro já me dizia lá no ano de 2007, há quase 20 anos atrás. Aí você pode dizer assim, e o que eu faço para mim ter dinheiro ou ganhar dinheiro? Não, a pergunta importante é, o que eu tenho que fazer para me ser uma pessoa melhor para depois eu poder ter o dinheiro? E por que eu estou falando isso, querido? Apesar de ser um canal de cunho cristão, que eu falo aqui mais é pautado na Bíblia, é porque, assim, com o dinheiro você compra muitas coisas. O dinheiro, como eu falei para você, é consequência. Mas primeiro você tem que ser alguém que sabe lidar não só com o dinheiro, mas com as várias fases da vida. E o dinheiro, ele só virá quando você ser uma pessoa melhor, começando pelo seu interior, e você não sendo uma pessoa acomodada, e você não sendo uma pessoa mentalmente fraca, e então o dinheiro virá. O dinheiro simplesmente vai ser uma consequência. Só que eu me preocupava só com o dinheiro. O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. E quando o dinheiro vinha, eu gastava ele, e as áreas da minha vida não tratadas, não cuidadas, continuavam do mesmo jeito. Perdão aí, cara. Aí você pergunta assim, quais são essas áreas que você não tinha tratado? O meu psicológico. Você está entendendo agora por que o nome do canal é o Desígnio, para você ser uma pessoa melhor e descobrir a sua missão? Porque eu vivia a vida do jeito que dava. Eu não corria atrás das coisas. E só para você ter uma ideia, agora daqui a uns dias, eu já falei em outros vídeos aí, se Deus permitir, eu estarei completando 49 anos. Consegui me formar no ensino médio no ano 2000. E de lá para cá, eu tenho amigos que são uma amiga advogada, tenho amigos engenheiros, eu tenho amigos que são professores mesmo de alta classe, sabe? A grande maioria que estudou comigo, a grande não. Se eu disser grande, estarei sendo mentiroso e leviano. Não é a grande maioria. Mas boa parte dos meus colegas que se formaram comigo no ensino médio hoje vivem profissionalmente falando, vivem uma vida abundante. E por que isso não aconteceu comigo? Porque eu não tive a mentalidade de pagar o preço no tempo correto. Eu não era, você está entendendo? Eu não era a pessoa alinhada com os pensamentos, apesar de
eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, não é questão de exaltação, mas isso até de certa forma é uma humilhação para mim. Porque eu sempre me saí bem nas minhas aulas, nas aulas lá, principalmente a aula de história, a aula de geografia. Sabe, a professora tinha um prazer de mandar eu apresentar trabalho lá na frente. E se alguém dos meus colegas que se formaram comigo do ano de 96 até o ano 2000, porque eu repeti um ano por negligência minha, apesar de eu falar isso que eu vou falar agora, mas eu era uma pessoa, sou uma pessoa extremamente inteligente. Eu tenho facilidade de aprender as coisas. Mas isso não quer dizer ser inteligente que você vai ter sucesso, não. Porque não adianta nada você ser inteligente e você não colocar a sua inteligência em ação para funcionar. Não adianta. O que adianta você ser inteligente e ser engavetado? Ser uma pessoa parada? Não adianta, querido. Então, eu dava show na hora que eu ia explicar um trabalho, todo mundo gostava. Cansei de ver as pessoas às vezes batendo palma para mim quando eu terminar de apresentar um trabalho. Porque algo que aparentemente era complicado, eu descomplicava. Ainda hoje eu tenho essa facilidade. Mas eu não estou dizendo isso para me exaltar, eu estou dizendo isso que isso é um peso de responsabilidade, que pessoas menos inteligentes do que eu, quando eu digo menos inteligente, eu não quero dizer que as pessoas têm grau de inteligência, eu estou dizendo pessoas que às vezes não tinham a facilidade de se expressar igual eu tinha, de explicar um trabalho, de estudar bem, elas não tinham essa facilidade que eu tinha, mas tinha outra coisa que elas tinham que eu não tinha, que era o quê? Disposição em levantar da cadeira, levantar bumbum na cadeira e ir correr atrás dos sonhos e lutar pelaquilo. Ou seja, eu não era uma pessoa melhor. Então eu me acomodei e eu pensei, isso daí às vezes eu pensava também, eu não consigo fazer isso daí, não é para mim. Citei num vídeo passado a questão que o meu sonho era ser piloto de avião, mas eu não corri atrás na época certa, eu não tomei as medidas corretas para estudar, para pagar um curso de piloto privado, depois ingressar no piloto de linha aérea. Eu não fiz isso na época. E eu não estou me culpando, eu não estou com mimimi. Não, eu estou dizendo a realidade para você. Porque às vezes as pessoas focam tanto no dinheiro, em ter dinheiro, e elas não entendem que o dinheiro virá no momento que elas tiverem com a sua vida alinhada da forma correta, mentalmente falando. Que o dinheiro ele é simplesmente uma consequência das suas ações interiores. O dinheiro ele é físico, mas você ganha ele aqui dentro. Por quê? Eu vou explicar de uma forma prática agora para você. Existem dois homens com a mesma idade, com o mesmo tempo, com as mesmas 24 horas, só que um decide ficar o dia todo em casa simplesmente com o celular na mão. Aqui é a capinha do meu celular, mas ele decide ficar sentado o dia todo em um sofá, só aqui nas redes sociais. E o outro também que tem a mesma idade dele, talvez menos vigor físico um pouco do que ele, mas enquanto um ficou no sofá, o outro resolveu sair na rua batendo de porta em porta e disse: "Ei, eu estou vendo que o seu quintal está cheio de mato, você quer me pagar para me capinar o seu quintal?" Se ele fizer isso o dia todo, alguém vai dizer: "Eu preciso que você limpe o meu quintal aqui, que você dê um grau, que você capine ou carpie, ou que você venha realmente tirar esse mato do meu quintal." Eu pergunto, qual é o que tem probabilidade de no final do dia ter ganho ou produzido algum dinheiro? O que ficou o dia todo sentado no sofá com o celular na mão, ou o que saiu com a enxada nas costas batendo de porta em porta, querendo um serviço e automaticamente ser pago por isso daí? Você está entendendo? O que saiu, o que se moveu, o que saiu do conforto e que foi atrás do seu sonho, por ganhar um dinheirinho para no final do dia comprar algo para ele ou para sua família, ele vai ter maior probabilidade de ter feito alguma coisa do que aquele que estava no sofá o dia todo. Por quê? Porque o problema não é o dinheiro em si, o problema era ele. Ele dizia: "Eu não vou sair daqui, ou eu não consigo", ou ele vai dizer assim: "Olha, ninguém vai me dar serviço para mim, então eu vou ficar aqui." Só que entre o que fica em casa parado, sem fazer nada, e entre o que sai batendo de porta em porta, seja numa empresa, seja nas casas, querendo um serviço, esse que saiu, ele simplesmente vai ter algo para comemorar no final do dia, porque ele fez uma ação. Só que existe outro problema aí, que entre
ganhar dinheiro e entre o conservar ou trabalhar com o dinheiro, existe outra questão, que é a pessoa também ser aquela pessoa que não só ganha o dinheiro, mas que também conserva o dinheiro. Ela sabe trabalhar com o dinheiro para daqui a uns anos o dinheiro trabalhar para ela ter um descanso e viajar, como eu falei para você, ter a liberdade financeira e a liberdade geográfica. Mas o que eu estou querendo dizer para você, para encerrar esse vídeo aqui, para não ficar muito comprido, eu vou fazer uma maratona de vídeos sobre a vida financeira e dizer para você que, continuar dizendo que o dinheiro é simplesmente um reflexo daquilo que você é. A vida que você leva hoje, no sentido espiritual, no sentido familiar, no sentido financeiro, no sentido pessoal, é um reflexo das suas atitudes e ações que você tem feito ao longo da vida. Se você hoje é uma pessoa que você vive bem, você foi uma pessoa que teve decisões acertadas. Se você é uma pessoa que vive sozinha hoje, isolada, que você vive mal, é porque você foi uma pessoa que contribuiu para isso. Então você tem que ver hoje, você tem que analisar as suas convicções, quem você é na verdade. Por exemplo, se você é uma pessoa que tudo enquanto você diz que não vai dar certo, não vai dar certo, você nem vai se mover. E eu quero dizer para você o seguinte, que o campeão é aquele que vai lá e faz, e mesmo que ele não faça, ele foi lá e tentou, e ele voltou com a consciência tranquila e dizendo, eu fui, não deu certo? Não, mas eu fui, eu tentei. Então, eu vou falar para os meus filhos, eu tentei. Você está entendendo a diferença entre as pessoas que não fazem nada, não tomam ação, entre as pessoas que fazem a ação? É justamente isso. Então, o dinheiro, ele é simplesmente um reflexo, ele é simplesmente uma consequência. O dinheiro é simplesmente uma recompensa por alguma ação que as pessoas fazem no decorrer da vida. E, voltando à questão do exemplo que eu citei para você, entre o rapaz que fica no sofá e o que saiu para procurar trabalho, é isso que acontece na vida. E eu já apanhei muito por causa disso. Porque enquanto muitos dos meus colegas estavam correndo atrás de uma vida melhor, e eu, na minha arrogância, como eu disse no vídeo passado, que eu era orgulhoso, e graças a Deus não sou mais. Hoje, se estiver doendo, eu digo, rapaz, tá doendo, preciso de ajuda, estende a mão aqui. Hoje eu digo, antigamente, quando eu era mais novo, não. Então você que é novo, você que é novo, que é nova, que está assistindo esse vídeo, se você tem alguma arrogância na sua vida, se você pensa que não precisa de ninguém, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, tira isso da tua vida, aprende isso novo, para tu não pagar o preço lá na frente, quando tu tiver uma idade que as pessoas não vão abrir mais as portas da empresa para ti. Quando tu tiver numa idade que não vai ter mais como tu reverter essa situação que tu está vivendo hoje. Porque uma coisa é você ser arrogante com 20 anos de idade, com 25, com 30 anos. Outra coisa é você continuar sendo arrogante com 40, com 50 anos. Aí a vida vai dar muita bolachada em você. E às vezes vai ser de uma forma quase irreversível, porque dependendo da idade que você está, as coisas se tornam quase irreversíveis. E esse vídeo é justamente para dizer... Perdão, querido. E esse vídeo é justamente dizer para você, querido, deixe de ser arrogante. Analise a sua situação. Se você não tem a quantidade X de dinheiro na conta hoje, no seu bolso, ou no banco, do jeito que você queria, comece a analisar o que você tem feito. Eu espero que você tenha entendido que a mensagem do vídeo, a mensagem principal do vídeo é: o dinheiro é consequência das ações que você tem tomado ao longo da sua vida. Se você teve ações boas, enérgica e acertada, você tem muito dinheiro hoje. Ou a quantidade necessária que você precisa para sobreviver sem estar mendigando, essa é a palavra, não é mendim, é mendigando a ajuda do governo. Essas migalhas que o governo dá. Mas se você for uma pessoa que como é que se diz, que não tem tomado as decisões acertadas, inclusive como eu também já bati muito com a cara no muro e estou penando hoje por causa disso, estou aprendendo as duras penas, então eu quero que você analise sua situação. Eu estarei trazendo um vídeo mais prático nesse sentido, quero fazer uma maratona de vídeo na questão do financeiro, e eu sei que vai ser bênção para você. Se você ficou até aqui no final do vídeo, esse vídeo um pouco mais longo, eu quero que você, se esse conteúdo
agregou valor para você, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente. E não esqueça que eu vou estar, daqui um pouco tempo, estarei deixando um e-book que vai ser uma bênção para você. E vai ser grátis, não vai ser cobrado nada. A única coisa que eu quero que você faça é que você leia e faça os exercícios que vai ser proposto lá no e-book. Tá bom? Eu, Daniel Lago, do canal Designe, esse canal que é uma bênção para você, estou me despedindo. E até o próximo vídeo do canal O Designo, esse canal que é feito para você.